O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva pelas águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a tua bondade, misericórdia, graça me seguirão todos os dias da minha vida, e terei a alegria de habitar na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia, amigo. Não sei onde você se encontra, mas onde estiver, que a graça de Deus, que as mãos do Eterno estejam aí ao teu lado, te abençoando, protegendo, conduzindo a tua vida. Que nessa manhã Ele te conduza pelos passos verdejantes, que ao lado dele todos os temores que possam acometer a nossa vida, eles possam ser dissolvidos e possamos andar seguros ao lado do nosso Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3, o versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Nós não podemos, no momento de decepção espiritual, culparmos a Deus. Se porventura nós oramos ao Senhor pedindo uma bênção sobre a nossa vida e nós não recebemos essa bênção, a culpa não está no Senhor, a culpa sempre está em nós, porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele sempre acerta em todas as suas decisões e nós erramos em todos os momentos. Numa oração não respondida, nós sempre deveríamos avaliar o nosso coração para sabermos o que é que está acontecendo conosco, do porquê de não termos recebido a resposta do Senhor. Quando os israelitas retornaram do cativeiro babilônico, eles reconstruíram o templo e a cidade de Jerusalém, mas o templo não se comparava ao primeiro templo construído por Salomão. E aqueles que trabalhavam dentro desse segundo templo, inferior ao primeiro templo, eles não se sentiam bem, eles se sentiam desconfortáveis e muitos deles não faziam o trabalho da melhor maneira possível. A atitude melancólica desses sacerdotes se tornou tão intensa na vida deles e na sua própria família que isso se estendeu para toda uma nação. O povo começou a sentir que ir ao templo era um fardo, era um peso. Não havia alegria no coração em ir para o santuário adorar ao Senhor. Muitos deles optaram em viver longe do templo do que ir à casa do Senhor e entregar ao Senhor as suas ofertas e os seus dízimos. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Deus fala que enviaria o seu mensageiro. O seu mensageiro teria a responsabilidade de mostrar o caminho, ensinar àquela nação como é que eles deveriam viver, o que é que Deus esperava daquela geração e daquelas pessoas. Mas quem, na verdade, deveria ser o mensageiro de Deus naqueles dias eram os sacerdotes, foram os levitas chamados por Deus, eram os sacerdotes que tinham nas mãos a palavra do Senhor, eles tinham a responsabilidade de mostrar o caminho, eram esses líderes que estavam sendo infiéis diante do Senhor. Muitos líderes que tinham nas mãos a responsabilidade de mostrar como é que a nação deveria viver diante do seu Deus, com um coração comprometido com o céu, muitos deles continuavam trabalhando porque não tinham mais o que fazer. Onde é que eles iriam sustentar as suas famílias? Se deixassem de trabalhar no templo, qual era o outro tipo de trabalho que eles poderiam desempenhar para manter os seus familiares? Ao ponto que nesse capítulo o próprio Deus se volta através da boca do profeta Malaquias e fala para eles que eles estão roubando ao Senhor, eles estão sendo desonestos, eles se tornaram infiéis e Deus esperava que todas as atividades sagradas que fossem desempenhadas para o Senhor fossem feitas por amor, um coração aberto e com sinceridade. Por essa atitude dos sacerdotes, toda uma nação foi afetada por esse comportamento. Os israelitas que deveriam ser adoradores fiéis, sinceros de coração aberto em ir ao templo e entregar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, eles já não mais iam ao templo com alegria. Muitos deles deixaram de ir ao templo e entregar os seus dízimos e as suas ofertas. E o próprio Deus lá do céu fala para eles: façam prova da minha fidelidade. Se vocês forem fiéis a mim, eu irei abençoar vocês.
mas muitos israelitas pegavam as suas ofertas e entregavam a outros deuses, em vez de ir ao santuário e entregar as ofertas onde Deus esperava que eles pudessem fazer. Muitos israelitas passaram a devolver e a entregar para Deus ofertas defeituosas. Os animais que já estavam defeituosos, animais que tinham perdido a visão, animais que estavam deficientes com as suas patas, sendo que a lei de Moisés falava que para Deus sempre deveria ser o melhor. Quando Deus ensinava o seu povo, falando para eles que para Deus deveria ser o melhor, didaticamente Deus estava ensinando para aquela nação que Deus era o responsável, doador de todas as bênçãos. Mas quando os israelitas levavam para Deus as ofertas defeituosas, eles estavam colocando a Deus no segundo lugar, no terceiro lugar. Eles não davam nenhum valor ao que de fato Deus estava fazendo por aquela nação. Deus era o responsável para banir as pragas das colheitas. Deus era o responsável para manter a saúde. Deus era o responsável para fazer com que o solo produzisse o alimento necessário. Mas os israelitas se esqueceram de fato que Deus era o doador de todas as bênçãos. É por isso que no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando, Deus fala através da boca do profeta Malaquias: eu irei enviar o meu mensageiro, o meu servo. Ele irá mostrar o caminho, ele irá conduzir vocês por onde vocês devem andar. Quando Deus falava dessa forma, Deus estava corrigindo os sacerdotes. Os sacerdotes eram os responsáveis para representar Deus diante do povo. Se eles estavam com amargura de alma e não faziam o seu trabalho com alegria, com satisfação, toda uma nação seria afetada em decorrência de viverem dessa forma. E quando nós olhamos para a história bíblica, claramente nós conseguimos enxergar, de fato, toda uma nação sofreu em decorrência de olhar para os seus líderes e não vê-los felizes trabalhando para o Senhor. Em decorrência disso, muitos, em vez de irem ao santuário, passaram a adotar outros deuses, pegavam as suas ofertas, o seu dízimo e entregavam nas mãos de um outro Deus, não no Deus doador de todas as bênçãos. Nesse momento, Deus estava responsabilizando todos os sacerdotes, todos os líderes que viviam infiéis diante do Senhor. Embora o povo de Deus em muitos momentos pecaram diante do Senhor, fica muito claro para nós uma grande verdade: Deus em momento algum falhou com o seu povo, Deus em momento algum deixou de descumprir com a sua aliança. Deus, na verdade, deixou que o seu povo colhesse os frutos que eles mesmos tinham plantado. Mas antes que ele sofresse, passasse pelo cativeiro, Deus advertiu, Deus abriu seus olhos, Deus enviou os seus profetas para que eles não sofressem e depois culpassem a Deus, dizendo que Deus era responsável por todo esse sofrimento. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é a voz de Deus nos nossos dias. Nós precisamos amar a palavra do Senhor. A palavra de Deus abre os nossos olhos, ela nos mostra o caminho. Se porventura nós sofrermos, é resultado de não darmos ouvido à voz do Senhor. Mas antecipadamente, Deus fala conosco para que nós abramos o nosso coração e nós permitamos que a nossa vida venha a ser conduzida pelo Senhor. Quando nós olhamos para frente, para o Novo Testamento, nós nos deparamos com João Batista, um homem que viveu completamente contrário às pessoas que viviam na sua época. Usava uma vestimenta de camelo, comia gafanhotos, uma cabeleira enorme sobre a sua cabeça. Era completamente contrário à cultura daquela época. Mas João Batista estava mais disposto a agradar a Deus do que a sua própria geração. João Batista tinha um compromisso com o Senhor. João Batista sabia que os olhos de Deus estavam sobre essa terra e ele deveria agradar a Deus. João Batista não estava preocupado em agradar uma geração, mas João Batista se preocupou em agradar exclusivamente ao Senhor. Quando o Filho de Deus colocou os seus pés nesse mundo, Jesus conseguiu conduzir o seu ministério porque João Batista tinha preparado o caminho para que o Senhor pudesse desenvolver o seu ministério. Se João Batista não tivesse preparado o caminho para o Senhor, Jesus teria tido muito mais dificuldades. É por isso que o próprio Cristo disse a respeito de João Batista que nessa terra não tinha nascido um homem maior do que João Batista, um homem que tenha nascido de mulher.
Porque, de fato, a maneira como João Batista viveu, ele viveu mais para agradar ao céu do que para agradar a essa terra. Independente da função que nós possamos desempenhar, trabalhar para o Senhor, a cada dia que nós vivemos nesse mundo, nós precisamos priorizar a nossa vida, o nosso coração. Nós temos que permitir que a nossa vida seja conduzida pelo Senhor, que Ele seja o primeiro, único e exclusivo Senhor da nossa vida. Se nós colocarmos a Ele como sendo o primeiro e colocarmos outros deuses depois, tenha certeza, Ele não irá se agradar. Ele tem que ser o único e exclusivo Senhor da nossa existência. Todas as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa vida de um modo geral, precisa ser em função do nosso Deus, em virtude porque Ele nos amou primeiro e nós precisamos responder a esse grande amor. Para que nós consigamos viver dessa forma, nós precisamos sempre manter a palavra de Deus aberta sobre a nossa frente. Pedirmos forças ao céu para que nós possamos praticar. Nós precisamos cantar hinos de louvor ao Senhor. Nós precisamos manter comunhão com um corpo maior de pessoas que também comungam com o mesmo pensamento que o nosso. E precisamos também trabalhar em prol do nosso semelhante. Se nós vivermos dessa forma, amigo, tenha certeza, a mão do Senhor, a bênção do céu estará sobre a nossa vida. E quando um dia o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nós iremos ouvir o nosso nome ser chamado pelo Senhor para que nós possamos viver ao lado dele eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reafirmamos o nosso compromisso de andar ao Teu lado constantemente. Abençoe a nossa vida, nos toma nas Tuas mãos, fica ao nosso lado em toda a nossa trajetória. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.